sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica. E hoje temos aqui um vídeo ligeiramente diferente do que vocês estão habituados. Um vídeo que servirá aqui um bocadinho de apelo a vocês board gamers, a comprar, a ver os jogos que temos editados em Portugal e a experimentar, se ainda não experimentaram, os vários jogos que temos no nosso leque de jogos editados em português. Aproveitar agora aqui o confinamento para apoiar as editoras portuguesas, porque de facto todos vamos passar por momentos menos bons e temos que apoiar aqui as nossas editoras para que este nosso hobby de jogos de tabuleiro continue e que as empresas portuguesas, aqui as nossas editoras, não sintam tanto esta pandemia, estes efeitos desta pandemia que vieram aqui assombrar um bocadinho todo o mundo. Por isso, vou-vos deixar algumas sugestões adquiridas por mim, claro, não estarão aqui todas. Não estão aqui jogos de todas as editoras, mas temos imensas, temos a Amiibo, temos a Devir, temos a Art & Games, temos a Pitágoras, a What's Your Game e a Jumbo. E devem existir ainda muitas mais que ainda se estarão a iniciar e que ainda não se deram muito a conhecer. No entanto, vou-vos mostrar alguns exemplos, não de todas, e existem aí muitos mais que tu aí podes pesquisar e encontrar. Eu vou deixar posteriormente os links destas editoras em baixo nos comentários, por isso depois aproveitem e deem uma espreitadela a todo o leque de jogos que existem. E cá vamos nós! Malta, temos aqui uma série de jogos de vir, nem eu tinha noção que tinha tantos jogos de vir, muito sinceramente. Mas estão aqui jogos muito bons, atenção. Eu vou tentar passar um bocadinho por eles. Alguns ainda não conheço na totalidade, mas vamos lá. Pronto, temos jogos simples, mas muito bons, atenção. Quando falo em jogos simples não significam que são jogos maus, como por exemplo Sushi Go. E, por exemplo, a Salada de Pontos. Jogos estes que eu joguei bastante nas minhas férias do ano passado, com a família, na praia. Porquê? Reparem, isto é uma latinha, tanto um como o outro, por isso é ótimo para levarem convosco. São jogos party, poderíamos considerar isto como party, por isso são ótimos para jogarem com amigos, com a vossa família. Dá sempre para qualquer situação e são jogos rápidos. Um bom outro exemplo é o Fantasma Blitz. Um jogo muito simples de explicar e, para mim, é sempre dos jogos que eu uso como introdutórios para amigos que nunca jogaram, família, que toda a gente percebe as regras, a história é super engraçada e vai funcionar sempre muito bem. Por isso, este é um jogo que funciona sempre muito bem, principalmente para quem nunca jogou jogos de tabuleiro. Mas tem muitos mais exemplos. Crazy Fishing, okay? Um jogo recente, um jogo original de vir. Por isso, é um ótimo jogo. Eu aconselharia mais para crianças, muito sinceramente, mas um ótimo jogo na mesma. Atenção, as crianças também têm aqui todo o direito de jogar estes jogos, por isso é sempre engraçado também introduzi-los com um Crazy Fishing. Mas temos tantos mais que eu nem sei para onde me virar. Olha, temos a Tripulação. Um jogo, o mais recente jogo editado pela Devir, ainda não chegou às lojas, mas irá chegar ainda este mês. Já fiz o unboxing deste jogo, um jogo que ganhou o Spiel de Artes, por isso, temos aqui vários jogos nomeados e alguns vencedores. Este é o caso, um jogo vencedor, um ótimo jogo. Temos um Código Secreto. Código Secreto, aquele que eu tenho é o das palavras, não é o das imagens. Este deve ser o jogo que eu mais jogo com a família. Este é um jogo espetacular. É um jogo party ou um jogo familiar, eu diria que seria as duas opções. E é um jogo que dá sempre uma polémica, que isto acaba sempre toda a gente a discutir, uma discussão saudável, mas que acaba sempre em discussão. É certo. Temos aqui, deixem-me só afastar um bocadinho, temos aqui Trap Words. Um jogo muito semelhante a nível de categoria, party, familiar, aos que acabei de falar, mas um jogo também ótimo para vocês jogarem com a família, um jogo rápido que vai funcionar também muito bem. Estamos a falar de jogos que não são muito caros, a nível de preço
não é um jogo caro, por isso, qualidade-preço, estes são ótimos jogos. Vamos afastar. Temos aqui Paris, a cidade das luzes. Como veem, ainda com o plástico, ainda vai ser para fazer o unboxing aqui no Carta Mágica. É um jogo, segundo aquilo que eu percebi, que eu pesquisei sobre o jogo, um jogo bastante bonito. Foi principalmente esse um dos meus fatores para o comprar, para além de que as críticas são muito boas. Um jogo que dá para jogar dentro da caixa e eu gosto muito da cidade de Paris, também seria um dos fatores que me levou então à aquisição deste. Reparem, é uma caixa pequenina, simples, por isso ótimo para vocês aprenderem também, por isso não se esqueçam deste também na vossa coleção. E vamos agora virar-nos para onde? Ora, esta pequenina, um jogo de cartas, o Star Realms, desculpem, é um jogo pequenino, como veem, um jogo, pelo que me parece, apesar que vocês veem que eu ainda não abri, parece-me que é um jogo com bastante estratégia, mas logo que eu faço o unboxing, vamos ver depois o que está cá dentro e perceber depois as regras. Este ainda não posso pronunciar muito, porque ainda não sei muito bem como jogar e o que está dentro desta pequenina caixa. Mais uma latinha, a Ilha Proibida, um jogo muito bom. E vocês são pessoas que caem numa ilha, cada um tem a sua habilidade que vai mudando e vocês têm que arranjar forma de roubar os artefactos, pegar nos artefactos e sair vivos da ilha, todos vocês. Isto é um jogo cooperativo, isto é ótimo para vocês jogarem com família e amigos, por isso é um jogo que todos terão que sair da ilha para conseguirem sair vitoriosos. É um ótimo jogo. Continuo a gostar do aspecto da latinha e é um ótimo jogo para vocês jogarem com a família. Jogo cooperativo, jogo em que todos têm de ganhar, ou ganham ou perdem. Ok? Mais um jogo recente de vir, um jogo editado pela Devir recentemente, o Red Cathedral. Um jogo com críticas muito boas. Na minha opinião, de facto, está aqui um jogão. No Carta Mágica ainda só foi feito o unboxing. Irá ser feito posteriormente um como jogar e de facto este é um jogo muito bom, um jogo em que fala aqui da Catedral de Moscovo e um jogo que merece de facto todas as atenções porque está a ser muito bem falado e de facto é um ótimo jogo. Não é cooperativo, é um jogo onde só sai um vencedor, mas mesmo assim, na minha opinião, está aqui um ótimo jogo. Eu sou mais fã deste tipo de jogos e não tanto dos cooperativos, mas há tempo para tudo também. Mas continuando, vamos a um clássico Carcassonne, um jogo com mais de 20 anos e continua a ser um êxito. Porquê? Porque de facto é um clássico. E para além disso, recentemente adquiri esta expansão, esta que é a segunda expansão do Carcassonne. Como veem, ainda tem aqui a película de plástico, ainda não abri, será também um unboxing do Carta Mágica futuramente, para me dar aqui outras abordagens aqui ao meu Carcassonne, que merece também aqui uma nova roupagem, que traga algo mais novo aqui para o Carcassonne. Continuando, porque vocês veem que isto não acaba, não é? Temos o Papua, um jogo de 2019. O Papua é um jogo de exploração. Este tema é dos meus favoritos, jogos de exploração, jogos onde envolve floresta, onde envolve tribos. É dos jogos que eu mais gosto, dos temas que eu mais gosto pessoalmente. É um jogo muito bonito também. E está aqui também, não sei se conseguem ver, mas ele montado fica super engraçado, cada um com a sua área e depois com o tabuleiro geral. Este jogo é bastante apelativo, bastante engraçado para vocês jogarem. Ok? Continuando. E aqui o Luxor, nomeado também para um Spiel des Jahres, um jogo de exploração. Neste caso, Luxor, Egito, lá está, cá está os meus temas favoritos, aqui a razão da aquisição deste Luxor. Reparem na parte de trás da caixa,
tem aqui todo um tabuleiro em que terão que ir percorrendo e com certeza terá aqui alguns percalços, não é, pelo caminho, de certeza absoluta, mas vocês vão ver de perto aqui as tumbas do faraó, vão andar aqui a explorar todas estas áreas e aqui estará um jogão de certeza. E falando em jogão, cá está aqui o Pandemic Legacy, a segunda temporada, porque eu não consegui ir a tempo da primeira temporada, mas redimi-me aqui com a segunda. Um jogo que está muito bem classificado no Board Game Geek, um jogo Legacy, por isso é jogado uma vez e pronto, olha, passem para outro, de certeza que há mais pessoas que o gostarão de experimentar, mas sem dúvida aqui um jogo fantástico. Parte de trás da caixa, temos aqui um exemplo de como é o tabuleiro. Mais que isto ainda não consigo dizer, porque preciso de experimentá-lo. E vamos agora para a ala esquerda para arrumarmos aqui o estoque de Advir. Temos aqui o Ganjas, mais um jogo de exploração. Este é pesadinho, ainda não está aberto. Tem um tabuleiro fantástico, as imagens deste tabuleiro são qualquer coisa de extraordinário. Este, sobre a Índia, é um jogo que fala da Índia do século XVI. Reparem só no tabuleiro e vocês podem ver várias imagens deste jogo montado. E é sem dúvida um jogo muito bonito. A capa também é cativante. Por isso, com certeza que estará também aqui um ótimo jogo. Ainda não jogado por mim, mas é de experimentá-lo sem dúvida. Continuando, vamos à exploração. Manila, mais um jogo. Este já um bocadinho mais antigo, mas não deixa de ser um bom jogo. Temos aqui a travessia de um rio, viram a capa é linda. Temos aqui a travessia de um rio, temos alguns percalços, temos piratas, temos de tudo um pouco, por isso, sem dúvida, uma grande aventura pela frente. E temos aqui o Oblongo, um jogo ótimo para famílias, eu aconselho vivamente. É um jogo muito bonito, porque tem aqui as cores de África, as peças são muito bonitas, com várias cores, tem aqui vários pormenores africanos e é um jogo que funciona muito bem, como disse, em família. Ótimo jogo para jogo introdutório e um ótimo jogo para as pessoas se divertirem, principalmente se divertirem. Acreditem que aqui está um ótimo jogo. E temos aqui um jogo mais pesadinho, mas é dos meus jogos favoritos, sem dúvida. O Tzolk'in, um jogo sobre o quê? Sobre o calendário maia. O tabuleiro é extraordinário, este tabuleiro com roldanas que uma influencia a outra, só de alocação de trabalhadores. É um jogo pesadinho porque tem muita estratégia, mas o que é que vocês têm que fazer? Colocar e retirar trabalhadores. Claro que tudo à volta dessa mecânica é uma boa estratégia, vai complicando sem dúvida, mas daí toda essa estratégia fazer dele um excelente jogo. Vocês vão ficar encantados verdadeiramente com este tabuleiro. Reparem só, ali é só um cheirinho do que está cá dentro e é verdade, de verdade que é um jogo fantástico. Mas este sim, um bocadinho mais pesadinho a nível de complexidade. Desculpem, a palavra não saía. Falando em jogos complexos, cá temos o Through the Ages, um jogo de civilizações. E falando em peso, em complexidade, este deve ser dos jogos mais complexos da Advir. Isto tudo montado também fica extraordinário. Aconselho a pessoas que já com alguma experiência de jogos de tabuleiro, mas sem dúvida um grande jogo. Continuando, Marco Polo 2, mais uma aventura, falar aqui do Marco Polo, um jogo muito falado, um jogo muito apreciado e sem dúvida com muitas boas razões. Ali tem só um bocadinho do aspecto do tabuleiro, um jogo bastante pesado, com muito pormenor e fala aqui das viagens de Marco Polo. Okay?
E vamos aqui para o Alquimistas, um jogo que eu consegui adquirir há pouquíssimo tempo, ainda fui a tempo, ainda não joguei, falaram muito bem deste jogo, um jogo que vocês serão o quê? Serão aqui umas bruxinhas que preparam as vossas poções, este é o tema principal. Só consigo dizer-vos isto ainda deste jogo, adquiri-o mesmo pela forma como falaram dele e pelo entusiasmo que me deram sobre este jogo. Tem de facto uma boa classificação, sem dúvida, e estou super curiosa para o abrir. Segundo indicações, é um jogo fantástico. Peso tem ele, características minuciosas, pecinhas com muito pormenor, também já me disseram que sim, e para mim isso é sempre um ponto positivo, que dá sempre aqui um aspecto diferente ao jogo. Torna-o particular e não geral, como às vezes acontece em muitos jogos. O Catan, um clássico, que não precisa de apresentações. Aqui temos a construção da ilha de Catan, tem muitas pecinhas, tem muitos tiles e isto vai ficar espetacular montado. Um jogo simples, um jogo que não exige assim tanta complexidade, não é assim tanto complexo, e é um jogo que funciona muito bem. E para finalizar, aqui as minhas aquisições de vir, como vos disse, está imensos jogos de vir, mas para finalizar, e como eu sou apreciadora de jogos Exit, temos aqui uma coleção de jogos Exit. Primeiro, começando por aquele que ainda não joguei, está aqui em fila de espera, que será uma das minhas opções agora no confinamento. Aqui a Morte no Expresso do Oriente. Todas as caixinhas pequeninas, com um ótimo jogo no interior, um jogo que só se joga uma vez, sem dúvida, porque é um escape room, mas vale a pena o conteúdo de cada caixa, sem dúvida. Se nunca experimentaram, são ótimos jogos para vocês jogarem em família, são jogos cooperativos. O objetivo é sempre escapar de algum sítio, terão que ir desvendando mistérios, palavras-passe, códigos, para conseguir ir desvendando mais para a frente, para irem conseguindo mais cartas, mais pistas para conseguirem escapar. Um ótimo jogo para vocês jogarem em família. Rapidamente, vários exemplos. A Morte no Expresso do Oriente, o Museu Misterioso, a Tumba do Faraó, a Montanha Russa Assombrada, a Estação Polar, a Casa dos Enigmas, a Mansão Sinistra e este, com duas partes, as Catacumbas do Terror. Todos eles fantásticos, gostei de todos, não consigo distinguir aquele que mais gostei. E como nunca havia tudo na minha mesa, ainda nos faltam aqui 3 jogos de vir. Um jogo que eu gosto muito, Tabernas de Valfonda, aqui a tradução em português. O que é que acontece neste jogo? Assumimos o papel de taberneiros e nós próprios vamos gerir a nossa taberna, vamos tentar ter aqui condições para receber. O nosso objetivo são pessoas ricas, os nobres, e tentar aqui ter o maior lucro possível, não é? Porque o vencedor será aquele com mais pontuação. Pronto, imagem é esta, um tabuleiro, cada jogador tem o seu tabuleiro. O próprio tabuleiro pode-se ir evoluindo, pode ser virado e evolui-se cada peça. De facto é um jogo muito bom. Um jogo deck building e vai funcionar muito bem. Vocês vão gostar deste jogo para jogar com a vossa família. Ok? Mais um jogo. E vamos ao Twilight Struggle, um jogo que está possivelmente ali nos 10 primeiros do Board Game Geek, um jogo para 2 jogadores, este exclusivamente para 2 jogadores, e eu diria que será dos melhores jogos para 2 jogadores que existe à face da Terra. Pá, isto é para mim dos melhores jogos a 2 jogadores. Não percam este jogo também. Sobre a Guerra Fria. Então, por último, destes 3, para além de todos os outros que já tinha falado, não é? E de muitos mais, Stone Age que não precisa de apresentações, o clássico da Idade da Pedra,
Um jogo já com alguma idade, de facto, mas um jogo sempre possível para ir à mesa. Levem-no várias vezes à mesa, é um ótimo jogo. Imagem, só para perceberem, ali da parte de trás, é um jogo muito porreiro, temático, bastante temático, vai-vos levar de certeza para este tempo da Idade da Pedra. E terminamos jogos de vir. E estes foram apenas alguns dos jogos que vocês podem encontrar no catálogo de Vir e que podem adquirir a qualquer momento na loja online da Devir. E vamos, Mibo Games. Outra editora portuguesa, vários jogos, ótimos jogos. Rapidamente, o que é que eu tenho para vos mostrar? Já sabem, não todos, existe um leque variado de jogos. Não se esqueçam de consultar também a página da Mibo, ok? Vamos então aqui aos meus exemplos para vocês. O Rei de Tóquio. E já existe uma nova edição do O Rei de Tóquio, por isso também podem consultar todas as outras edições de jogos, não se esqueçam. E aqui o Rei de Tóquio, um jogo que é o fascínio da criançada, malta. É um jogo que temos aqui monstros, temos fantasia, temos todo um leque variado deste tipo de efeitos. E temos aqui então o Ataque a Tóquio. Tu vais ser o rei de Tóquio porque tu, com o teu monstro, vais atacar a cidade de Tóquio e terás que sair o vencedor. E toda esta envolvência deste jogo, todos aqui estes pormenores e também o conteúdo deste jogo, todos os componentes, fazem deste um jogo muito bom. Um jogo que está muito bem classificado e um jogo que os mais pequeninos acham imensa piada. E não só, atenção. Vamos aqui a outro jogo que também temos os miúdos como os que mais gostam deste jogo, talvez, mas não só, ok? Isto é um jogo que fala sobre corridas de alto risco. Quem não gosta de corridas de alto risco? Toda a gente gosta de corridas de alto risco, sem dúvida. E temos aqui uma imagem cativante. Como viram anteriormente, aqui na parte de trás, um tabuleiro que é uma pista de corrida. Quem é que não gosta disto? O tema é espetacular. Por isso, está aqui um ótimo jogo. E temos aqui mais um jogo, o jogo O Porto, um jogo que fala da cidade do Porto, muito próxima aqui da minha cidade, uma cidade muito bonita, com imagens muito bonitas, retrata mesmo bem aqui a cidade do Porto, a Ribeira, todo um aspecto espetacular. Quem é daqui do Norte sabe perfeitamente, e quem não é, que já visitou o Porto, sabe perfeitamente que aqui está um jogo muito temático e sem dúvida um muito bom jogo. Atenção! A capa é logo uma capa que nos fascina, não é? Cá estão ali os barquinhos e toda a cidade, toda a imagem próxima do Rio Douro, e temos ali a parte de trás, só para vocês perceberem como é que isto funcionará como jogo. Temos ali o tabuleiro, várias cartas e toda uma construção espetacular. E aqui temos o Planetship 2491. E onde é que vocês já viram isto? Onde é que já viram isto? Vamos lá chegar a um bocadinho mais atrás. Estoril! E eu tenho a Superbox, não me arrependo nada desta compra. Superbox, para mim, ainda melhor, muito melhor. E temos aqui o Estoril e temos aqui o Planetship 2491. O Estoril, um jogo de espiões, Estoril 1942 e Planetship 2491, reparem, é a troca do ano. Um jogo 1942 com espiões, e vocês vão ver aqui várias personagens conhecidas, e é esta parte que também dá uma boa temática, que dá aqui a temática ao jogo. É muito porreiro. Com a Superbox ainda melhor, apesar que o jogo sem Superbox é fantástico na mesma, atenção. A parte de trás, só para vos mostrar, o jogo fica assim muito completo com... Deixem-me lá ver se isto está direitinho. Um jogo muito completo com vários cenários, várias localizações e depois toda uma série de personagens de espiões que vocês vão podendo usar. Temos
O Planet Ship não é de espiões, mas fala aqui de novos planetas, novas personagens. Estamos numa outra era, não é? 2491, ainda nem lá chegamos, e é aqui o futuro de um bocadinho relacionado aqui um bocadinho com o Estoril. Este mais recente, este mais antigo, dois grandes jogos. Continuando, vamos ao Istambul, o jogo dos dados, e um jogo de facto que funciona muito bem, mecânica de dados, um jogo muito simples, já com muitas críticas positivas, um jogo que dá perfeitamente para qualquer idade e que vai funcionar sempre muito bem em família. Este também não precisa de grandes apresentações e também é de um dos jogos que mais gosto e que já joguei muito com família e amigos. Continuando, é um mundo maravilhoso. Este é um jogo bastante recente, editado, a edição portuguesa é bastante recente, o jogo também. É um jogo que ainda não joguei, mas estou com uma curiosidade enorme, mas ainda não consegui a minha equipa para jogar este grande jogo. Opiniões que tive sobre este jogo, disseram-me: epá, se gostas de Seven Wonders, vais gostar de É um Mundo Maravilhoso. Isto coloca aqui o Mundo Maravilhoso numa posição, para mim, espetacular, uma vez que Seven Wonders Duel e Seven Wonders são os meus jogos favoritos. E para mim este será, sem dúvida, pelo menos a minha expectativa está muito alta, muito alta para este jogo. Não sei se já viram as novidades, vai sair um novo jogo que vai dar continuação ao Mundo Maravilhoso, por isso depois vejam essas novidades, mas ainda não saiu, por isso aproveitem este e depois deem continuidade com o novo jogo. Ok, malta? Este é, sem dúvida, das minhas maiores curiosidades. Temos também Doentes Voadores. Malta, este é um jogo que, se eu estivesse aqui, de facto, a falar só do jogo, eu diria que isto é um jogo mais para crianças. Epá, mas isto dá uma diversão aos adultos que é espetacular. Vocês vão ter aqui catapultas, não é? Cada jogador tem uma catapulta. Vocês vão andar aqui com meeples a voar, que não são bem meeples, são os doentes, não é? Que vão roubar aqui o nosso castelo. Isto dá-se tudo dentro da caixa. Deixem-me tentar mostrar-vos. Tem ali a caixa. Isto funciona tudo dentro da caixa e vocês vão ter que tentar saquear o castelo com os vossos doentes. Isto fica espetacular, a ver doentes a voar por todo lado. É sem dúvida um jogo, claro que vai sempre agradar os mais pequenos, mas acreditem que mesmo os mais adultos gostam imenso deste jogo. É um ótimo jogo, qualidade-preço, sem dúvida, é um jogo para adquirir. E vamos dar continuidade. Aqui mais um lotinho Amiibo. Temos 3 tigres. Um jogo que eu ainda não abri. Um jogo de cartas, um jogo pequenininho, fácil de explicar segundo aquilo que percebi, muito temático, as imagens dos tigres são muito giras, por isso está aqui um jogo simples, um jogo não muito caro e um jogo que funciona sempre muito bem como introdutório ou a qualquer momento com a vossa família e amigos. Atenção ao confinamento. Sagrada, um jogo que eu gosto muito, tem alocação de dados. Vocês vão chegar à conclusão que eu gosto muito de jogos, não é? Eu gosto sempre de tudo, mas de facto, estou a ser sincera, gosto muito destes jogos, claro, mais de uns do que de outros, sem dúvida. Sagrada é daqueles jogos que eu gostava de jogar mais vezes, nem sempre tenho as pessoas certas para jogar o Sagrada comigo, ok? Mas o jogo é muito bom. É de alocação de dados, os dados são de uma grande variedade de cores, por isso está logo ali o aspecto temático ao jogo. Porquê? Porque aqui vamos construir vitrais. E os vitrais, qual é a característica? Muita cor, muito pormenor, uns desenhos muito bonitos, mas sempre a cor, não é? Como vocês veem pela caixa. Por isso, estes dados vão dar essa característica ao jogo. Esta alocação de dados é espetacular, tem sempre objetivos
que traz aqui uma outra vertente para tornar o jogo mais estratégico e é sem dúvida um jogo fantástico. Não é dos mais recentes da Amiibo, mas é um jogo sem dúvida que vocês devem aproveitar. E mais um jogo Amiibo, o Carrossel. Querem dar uma voltinha de Carrossel? Cá está a oportunidade. Então, este jogo é sobre o quê? Sobre as feiras populares, aqui as voltinhas no Carrossel. A nível de jogabilidade, epá, vocês têm o vosso jogo à frente, de repente isto roda e vocês já estão com um outro jogo, e aí é que está a dificuldade do Carrossel. Vocês têm este aspecto assim no tabuleiro, por isso, acreditem que dizem que é um jogo muito simples, mas é um jogo com muita estratégia. O tema, fantástico, vamos aqui ao nosso Portugal, às nossas feirinhas populares, por isso Carrossel sem dúvida é um jogo a adquirir e a jogar com a vossa família. E pronto, vamos agora aqui para o Caretos, falando em jogos temáticos, que foi o anterior, o Carrossel, temos aqui também um jogo temático, os Caretos. Os Caretos que são de onde? São aqui do extremo do norte de Portugal, de onde? Das Serras do Gerês. Um local muito bonito, sem dúvida, eu recomendo também. E temos aqui a nossa cultura também nesta caixinha do Caretos. A imagem de capa é logo cativante. O tabuleiro, o meu ainda não está aberto, mas já o conheço e é sem dúvida um tabuleiro muito bonito e funciona muito bem como jogo. É um jogo que dá perfeitamente de miúdos a graúdos, por isso juntem pessoal de casa, atenção, confinamento, juntem o pessoal de casa e joguem aqui o Caretos, que sem dúvida vão ter uma ótima experiência. E por último, mas não menos importante, um jogo que eu jogo muitas vezes com a minha família quando posso e é que sugiro sempre, é o nosso Caravelas. Caravelas é um jogo também sobre um tema bastante português. Aliás, como grande parte dos jogos da Amiibo tem essa característica, grande parte deles é sobre alguma parte do nosso país, ou alguma parte da cultura do nosso país, e aqui o Caravelas temos representado os descobrimentos portugueses. Um jogo com o tabuleiro do mapa mundo, um jogo onde se tem que levar especiarias de uma parte do mundo para a outra parte. Temos que construir aqui o mosteiro dos Jerónimos e para isso precisamos de ir buscar especiarias. Temos só aqui apenas um pequenino contratempo, o Cabo da Boa Esperança, que é que lá está, o monstrinho, o Adamastor, não é? Por isso vai-nos fazer aqui lançar um pequenino dado para contrabalançar aqui a nossa sorte. Malta, um jogo recomendado por mim, um jogo que normalmente eu ofereço no Natal à minha família, porque é de facto um jogo muito especial. Um jogo, por mim, recomendado. Terminamos jogos Amiibo, é como vos disse, estes são alguns dos exemplos, aqueles que eu fui adquirindo ao longo da minha vida e que de facto existem muitas outras experiências. Consultem o catálogo da Amiibo, vão ao site da Amiibo e ajudem também aqui esta editora portuguesa. E vamos a mais uma editora portuguesa, a Pitágoras, e tenho aqui 4 exemplos para vos dar de jogos da Pitágoras. Mais uma vez, não são os únicos, existe um leque gigante de jogos, por isso não se esqueçam de consultar a loja, ok, malta? Isto são só alguns exemplos. Temos o jogo Café, um jogo muito recente da Pitágoras, um jogo que retrata aqui, um jogo tipicamente português, de autores portugueses. Eu ainda não falei, é verdade, dos autores dos outros jogos. Atenção, malta, consultem sempre os autores são, muitos deles portugueses, temos vários nomes, temos várias personagens, desculpem, e temos aqui várias características também, também dos próprios autores. Este é um jogo também de um autor português, por isso apoiem sempre também os autores portugueses. Café, um jogo sobre o quê? Sobre café. Ora então, um jogo que tem aqui uns cubinhos que representam os vários grãos de vários tipos de café. Um jogo que vai sendo composto com várias cartas, que dão sempre aqui uma boa imagem ao vosso espaço. Não tem um tabuleiro, tem várias cartas que vai compondo a vossa área do jogo.
Por isso, cá está um ótimo jogo, com várias casas de café, várias casas antigas de café espalhadas pelo nosso país, por Portugal, por isso aqui muito temático e muito bem retratado aqui o nosso Portugal também neste jogo café. E temos aqui os 6 castelos, então aqui um jogo também português, que fala aqui de 6 castelos, de 6 localidades diferentes. E voltando à nossa história, então para que queiram construir os castelos, que é aqui o objetivo do jogo, vamos construir castelos e tirar também as suas riquezas. Os castelos serão construídos também para combater, para nos salvaguardarmos do inimigo e combater o nosso inimigo, para tentar sairmos vitoriosos, sem dúvida, e construirmos a nossa riqueza, o nosso Portugal. Os 6 castelos é um jogo para construção de castelos e vai falar aqui também de 6 localidades diferentes. Jogo apelativo, vocês vão construindo também a vossa área de jogo, é um jogo muito, muito bom. E temos aqui mais um jogo, o jogo Garum. O jogo sobre o quê? Sobre molho de peixe. É verdade, malta, é sobre molho de peixe, mas está aqui um jogo espetacular. Então, porque o tema de facto é estranho, mas é muito bom. Ok? Não é um molho, é o jogo. Então, temos aqui um jogo sobre molho de peixe, um jogo que nos leva para Roma. Porquê? Porque este molho de peixe, o garum, era muito apreciado em Roma e tinha aqui, o quê? Aqui esta espécie de, que é representada aqui no jogo, das espécies cetáreas, que são tipo tanques, no fundo são tanques, onde os trabalhadores preparavam este molho. Pronto, e é aqui é o que nos leva a este jogo, em que vocês têm lotinhos de várias cores, de vários tipos de peixe, têm aqui imensas possibilidades para jogarem o jogo, têm aqui imensas variáveis que vocês têm aqui para jogar o vosso jogo. Tem imensos peixes, vários tipos de peixe, eu não me vou meter neste campo porque eu não percebo nada de peixe, mas tem aqui imensos peixes que vocês podem combinar, tem as peças cetáreas onde vocês vão ter que colocar os vossos peixes para fazer o vosso molhinho para depois ser apreciado aqui pelos romanos. Cá está um ótimo jogo que fala de 2 a 4 jogadores, em que eu aconselho para 3 a 4 jogadores. Tem uma variante de 2 de facto, mas eu aconselho de 3 a 4 jogadores, que vocês vão ter aqui uma ótima experiência com este jogo. E aqui temos o Rossio. E o que é que vamos fazer? Vamos construir a calçada portuguesa característica, não é? Da Praça do Rossio. Vamos construí-la aqui no nosso jogo. Assumindo então o papel de um calceteiro, vamos construir aqui toda uma diversidade de calçada com devidas regras, sem dúvida. O jogo dá-nos aqui algumas possibilidades e depois fica uma imagem fantástica. Não sei se conseguem ver, se estiver ao contrário, se calhar facilitará, não é? E temos ali depois uma série de peças, claro que aqui tem alguns exemplos, algumas imagens de possíveis imagens de calçada, claro que há imensas figuras, aqui muito bem representada com os aspectos florais, as várias cores, e dá-lhe aqui de facto uma imagem fantástica a este jogo. Este, como vos disse, é um dos mais recentes da Pitágoras, um jogo que eu já joguei várias vezes com a minha família, um jogo que eu recomendo porque traz-vos de facto grandes experiências. E pronto, malta, este foi o meu último jogo, o último jogo que eu tenho da Pitágoras, os meus exemplos possíveis para a Pitágoras. Mais uma vez, não se esqueçam de passar no site da Pitágoras e verem todas as opções que eles têm, muitos mais jogos de muitos mais editores portugueses, por isso acompanhem e façam as vossas escolhas. E isto é só um exemplo. E temos também a editora portuguesa Art & Games. A editora portuguesa Art & Games tem também já um bom leque de jogos. Eu tenho apenas um exemplo para vos mostrar, uma vergonha, ainda só tenho um. Tenho que adquirir mais jogos, de facto, mas este, malta, estão a ver o tamanhinho desta caixa, um jogo de cartas, um jogo super pequenino, mas com imensas cartas. Vá, aqui dentro estão imensas cartas. Mas um jogo super pequeno, um jogo de cartas, e vocês têm aqui um jogão. Aqui tem um jogo que retrata o quê? Uma fábrica de azulejos. Vocês vão passar por várias fases. Fases essas que são moldar, vidrar, deixem-me apoiar, desenhar e pintar. Cá está, a caixa ajuda sempre também. São as várias fases do processo de produção de azulejos. Vocês terão todas as fases.
tem imensas cartas à volta do jogo, paralelas ao jogo, que vos trazem aqui também outra jogabilidade, tem também objetivos e por aí fora. Está aqui um jogo espetacular, já joguei imensas vezes e recomendo a 100%. Este é um exemplo do Art and Games, o jogo vidrado. Existem muitos mais, como o Gelatomio, tem imensos jogos, consultem, comprem, ajudem também aqui a Art and Games, que esta editora merece de facto também expandir aqui os seus jogos. E pronto, malta, chegamos ao final deste vídeo. Vídeo este que o meu objetivo era de facto apelar para vocês não deixarem o mercado nacional dos jogos de tabuleiro ir abaixo, ok? Com esta situação da pandemia, de facto, as empresas estão a passar por maus bocados. As editoras nacionais, as empresas nacionais poderão ser exemplo também disso, por isso não queremos isso. Por isso o meu apelo é que, de facto, pesquisem e comprem o que é nosso nas editoras nacionais. Para quê? Também para crescermos, sem dúvida, crescer o nosso mercado, para que se façam bons jogos, mais bons jogos, para dar continuidade ao que temos feito até agora, que já é espetacular, mas vamos crescer cada vez mais e assim, de facto, que esta situação pandémica não afete também as nossas empresas nacionais de jogos de tabuleiro. Para além de editoras nacionais de jogos de tabuleiro, também existem lojas portuguesas onde vocês podem adquirir os vossos jogos, de todas as editoras, ok? Existem imensas lojas, eu também vou deixar o link de algumas também na descrição deste vídeo. Aproveitem, comprem, existem imensas promoções, é só vocês irem acompanhando. Por isso, vão comprando o que é nosso nas lojas que são nossas, para tentar não só que as editoras se vão abaixo, mas também as nossas lojas portuguesas também, neste momento estão todas fechadas, mas quase todas elas têm site, por isso vamos aproveitar a loja online também para não deixar que estas lojas se vão abaixo, ok, malta? Pronto, este era o meu objetivo. Não estou a ganhar nada com isto, não pensem nisso, ok? O meu objetivo aqui é, como board gamer que sou e que gosto tanto deste hobby, que isto não se vá abaixo com esta pandemia. E temos aqui um aspecto positivo. Confinamento é sinónimo de ficar em casa, e em casa fazemos o quê? Jogamos jogos de tabuleiro. Por isto, para nós, esta é uma fase sem dúvida má, mas que podemos aproveitar para fazer o que mais gostamos, com as pessoas que mais gostamos, sem sair de casa. Por isso, malta, aproveitem, desfrutem e não se esqueçam de apoiar o que é nosso. Vamos continuar aqui com as coisas fantásticas que temos. Por isso, malta, obrigada por assistirem e até à próxima.